Dúvida sobre, será que eu estou incorporado? Será que eu estou atuando? Será que sou eu? Será que é o guia? Então fica comigo nesse vídeo porque hoje nós vamos falar sobre incorporação. Quando a gente sabe que somos nós e quando a gente não tem certeza ainda, acha que está atuando, acha que são somente seus pensamentos. Vocês estão no canal de Papo com Além, o meu nome é Fernanda, sejam muito bem-vindos. Meu filho está aqui comigo, ó, acabou de chegar. Então, assim, eu vou falar de forma fácil, sem mistério, e algo que acredito que vai ajudar vocês a se inteirarem mais sobre o assunto, a estudarem mais sobre a espiritualidade. E aqui eu não estou vinculada a nenhum tipo de religião, sempre eu venho falando sobre a espiritualidade no geral, porque para nós estarmos incorporados não é necessário que a gente faça parte de uma religião. Existem sim maneiras diferentes de, em algumas religiões, cada uma trabalha de uma forma diferente, mas hoje eu venho aqui explicando no geral as sensações que em todas é comum acontecer e que dentro da espiritualidade você pode sim atuar, né, de maneira anônima, de maneira única, sem estar dentro de um centro, né, para você aprender a fazer esse tipo de incorporação. A incorporação para a gente, né, eu vou trazer aí os benefícios, o que traz de benefício para os nossos corpos, para a nossa vida. A incorporação, ela vai te levar ali numa conexão muito maior com os seus guias, com os seus mentores, que todos nós somos médiuns. Então, parte do princípio que todos nós somos médiuns, que não existe essa de falar, ah, então, você é médium, você tem que trabalhar dentro de um centro. Não. Isso é um mito, algo que veio dentro das religiões como uma imposição, fazem parte de crenças e dogmas. Então, como eu não estou aqui para falar sobre religião, então eu vou trazer para vocês situações no qual vocês vivem no dia a dia e que também fazem da incorporação isso a importância para trazer para a sua vida o seu corpo saudável, a sua vida com vitalidade, você tendo ali todo um amparo, né, uma equipe te amparando e te impulsionando na sua vida para que as coisas caminhem sempre pelo caminho correto. Caminha sempre pelo caminho da sua essência, trazendo mais fluidez, menos erros para a sua vida. Às vezes a gente fica batendo cabeça, andando por caminhos que não era aquele caminho que você gostaria de encontrar a sua felicidade, mas que você tem tanta dúvida e não tem clareza na mente. Então os guias, eles também facilitam a nossa vida nesse sentido, de trazer mais clareza, de trazer intuição, sabe? Criatividade, facilitar o seu dia a dia no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu campo de prosperidade. Então, se você está bem com você, que é um dos benefícios que os guias eles nos proporcionam, então a sua vida também vai de uma maneira mais fácil, uma maneira mais fluida, uma maneira mais energeticamente positiva. Então vamos lá para as sensações. Quais são as sensações que você percebe que você está ali incorporado? Quem aqui já teve a sensação de estar conversando com um amigo, aí chega um amigo e fala, nossa, eu terminei um namoro, eu não estou bem no relacionamento, eu estou passando por uma situação difícil, e aí ele começa a conversar com você. E quando você vê, você já está aconselhando de uma maneira que você percebe que essas palavras não são suas, que o modo de agir não é seu e que vem ali de um histórico de conversa que nem você sabe como que você chegou naquele ponto para falar para a pessoa. Às vezes o conselho ele é muito além de uma conversa simples. Então, muitas vezes nós estamos incorporados conversando com os nossos próprios amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente nem percebe isso. Mas se você observar que fugiu do seu padrão ali de conversa, às vezes uma maneira que você conversa, que você está falando de forma mais formal,
de forma mais filosófica, de forma mais terapêutica, às vezes não é você. Você já está incorporado e atuando ali de uma forma para melhorar o seu amigo, para atuar na melhora desse seu colega, desse seu amigo, desse seu familiar ou dessa pessoa com quem você está conversando. Então esse também é um ponto de incorporação. Nós estamos trabalhando, muitas vezes nós estamos incorporados quando nós estamos trabalhando. Ah, eu sou médico, eu sou enfermeira, eu sou artista, não importa a área. Então, se vocês observarem, se vocês estão ali num momento de muita criatividade, num momento centrado, de repente algo muito importante que você está realizando no seu trabalho, com certeza você tem ali também uma atuação de um mentor seu que vem para facilitar aquele seu propósito, aquele seu projeto, aquela sua atuação, para que tudo corra da melhor forma. Então, olha que bacana, quantas vezes nós estamos incorporados e nós nem temos conhecimento disso, que isso é uma incorporação. Então, a incorporação, ela não existe somente dentro do centro, ela existe no nosso dia a dia. Às vezes, praticando esporte, nós estamos incorporados. Então, são sensações. Quando nós praticamos esportes, nós ativamos uma glândula. E essa glândula, ela leva a gente a atuar na Kundalini. A Kundalini é um ponto maior de vitalidade dentro do nosso corpo que deveria ser estimulado por todos, para que a gente consiga atrair do universo, atrair do mundo as melhores coisas e, sabe, a melhor vida que você queira viver de forma próspera, de forma livre, viajando, curtindo, aproveitando financeiramente, sabe, sendo próspero na parte financeira. Então, quando você ativa essa glândula, ela fica em pontos exatos do seu corpo, você tem mais vitalidade, você se torna mais vibracional para o mundo, você transborda uma energia onde você entrar, às vezes você entra num ambiente, todo mundo te percebe e você não sabe nem o que está acontecendo, mas é porque você está ativando essa glândula Kundalini. Então, sobre esse assunto, eu vou gravar um vídeo para quem interessar. Peço a gentileza, se gostam desse tipo de assunto, se gostam de autoconhecimento, de um conhecimento mais livre dentro da espiritualidade, sem nenhum condicionamento de crença, nada limitante. Então, eu peço a gentileza que curta esse vídeo, compartilhe com aquele que você acha também que precisa aí de mais informações e acompanhe os outros vídeos, porque assim, um acaba complementando o outro. Então, sobre a Kundalini, é muito bacana, porque é uma energia que a gente pode ativar praticando esportes. Essa Kundalini, ela causa uma vibração no nosso corpo. Normalmente a gente sente que nosso corpo está tremendo todo por dentro. Ou às vezes a gente começa a sentir um arrepio muito forte, ou a gente começa a sentir um calor muito forte. E normalmente ela também é ativada para quem pratica esporte. Por isso que a gente sempre fala que tem que existir 4 pilares para a gente ter uma vida plena e uma vida próspera. A prosperidade, ela não é só sobre dinheiro, ela é sobre a vida que você decidiu viver. O que você tem como meta na sua vida, né? Você se cuida, se alimenta bem, pratica esporte, para que você também ative aí, tenha um corpo saudável e ative coisas importantes que acaba te ajudando na prosperidade. Você cuida da sua parte mental, da sua parte emocional, do seu espiritual. Então, são vários fatores que a gente tem que cuidar para a gente se tornar uma pessoa próspera e para a gente ser uma pessoa saudável e conseguir atrair do mundo pessoas que nos fazem felizes, pessoas que trazem para a nossa vida. Assim, sabe quando você fala assim, eu quero uma pessoa para somar e não para subtrair? Então, são essas pessoas que você consegue atrair para a sua vida. Pessoas mais evolutivas, pessoas que têm uma visão mais evoluída diante do mundo, não é uma pessoa preconceituosa. Então, todo o nosso espiritual, todo o nosso desenvolvimento espiritual, ele também depende
de qual é a vida que você escolhe, do que você se alimenta o seu corpo todos os dias. E não é só alimento de alimentação, é alimento de mental, o que você assiste, com quem você sai, para onde você vai. Então tudo isso faz parte de um bom cuidado espiritual para que você sinta cada vez mais a incorporação e todas as sensações e todo o benefício que os mentores e os guias trazem para a sua vida. Então, as sensações, fora essas que eu informei, que às vezes no nosso dia a dia de trabalho, ou no conversando ali com um amigo, com uma pessoa, seu familiar, e que também pode ser uma incorporação, que você viu ali que naquele momento você deu um conselho muito filosófico, um conselho muito terapêutico, e até você se surpreende falando, nossa, será que foi eu mesmo que fiz isso? De onde saiu esse aconselhamento, né? Então você não estava sozinho, você ali estava sendo guiado por um mentor que provavelmente estava ali com você. Às vezes é até um mentor da própria pessoa, que ela usa você como instrumento para passar aquele conselho que a pessoa precisa ter naquele momento e que ela não está aberta, ela não tem ali um canal aberto para o mentor dela passar essa informação. Então ele usa também, ele pode usar outras pessoas, terceiros, para repassar essa informação para quem ele acompanha, né? Porque provavelmente aquela pessoa ainda não tem um conhecimento, ou até muitas vezes o mentor está ali tentando passar essa informação para o seu médium, só que o médium ele não pega a informação, ele acha que são pensamentos dele, ele não segue a intuição. Então, uma das coisas que eu venho trazer para você, que quando vocês ativam e praticam a incorporação e vocês têm uma consciência maior sobre a espiritualidade, tudo é benefício. Imagine você sendo intuído por um mentor seu, por um guia seu, né, onde ele está ali facilitando a sua vida e dizendo, olha, é melhor você ir por aqui, olha, você está vendo que você está errando nisso aqui de novo, você está vendo que você está quebrando a cara nisso daqui de novo, se valoriza, corre atrás das coisas que você ama, faça as coisas que você gosta, pratique o auto-amor. Então, assim, quando você pratica a incorporação e a espiritualidade, você tem a clareza de ouvir deles todos esses conselhos e muito mais. Fora experiências, assim, que eu já vivi, tenho muitas, eu ficaria aqui horas e horas contando minhas experiências de viagens astrais, em forma de relaxamento e meditação que eu faço, e eu acabo participando de experiências assim imensuráveis que são muito, muito, muito bacanas e que é muito emocionante. Eu não tenho nem palavras assim nesse momento para encontrar a maneira certa para passar para vocês como é bacana viver experiências espirituais e o quanto isso ajuda a nossa vida no nosso dia a dia, o quanto a gente começa a se tornar pessoas mais evoluídas, pessoas que têm mais facilidade de lidar com os sentimentos, com as emoções. A gente acaba ali não gerando um preconceito diante de algumas situações, a gente se torna pessoas mais neutras, pessoas mais sensíveis. Então, vamos lá. Fora as sensações, vamos voltar lá para as sensações. Fora as sensações que eu já falei para vocês, que podem acontecer e que só uma pessoa que presta muito atenção, talvez hoje eu falando para vocês vão começar a observar quantas vezes vocês conversam com pessoas e que foge ali do padrão do que vocês conversam normalmente e que vai por um lado assim onde você fala, não, eu não tô sozinho, tem alguém aqui comigo e essa pessoa tá me orientando a falar dessa maneira. Então, fora isso, quando você realmente se dedica à incorporação ali para você sentir essas sensações, uma delas é a quentura, você começa a sentir o seu corpo mais quente. Você pode sentir o seu corpo vibrando, como se o seu corpo estivesse todo tremendo. Mas é um tremer diferente. Ele não treme por fora, parece que o seu corpo vibra por dentro.
E essa vibração, quem causa são os próprios guias espirituais, porque assim, outra coisa importante, as pessoas acham que quando elas estão incorporadas, você, espírito, sai do seu corpo, e não é isso que acontece. A incorporação, ela é só um acoplamento, é uma aproximação de um espírito próximo do seu corpo. Ele não vai lá, tira o seu espírito e toma conta do seu corpo 100%. Por isso que o ideal são incorporações conscientes. Porque as incorporações conscientes, hoje, nessa nova era de espiritualidade, ela é vista como muito mais evolutivo, porque é uma oportunidade que a gente tem de aprender junto aquele guia, né, aquele mentor que está incorporado com você. A gente aprende quando eles aconselham as pessoas, às vezes num atendimento espiritual, ou até mesmo naquele caso que eu contei para vocês, da gente encontrar um amigo e aconselhar. Isso também serve de lição para a nossa vida, também serve de aprendizado para a nossa vida. Eles nos ensinam a manipular magias, né? Só que são magias muito benéficas, porque guias espirituais, eles são totalmente de luz, né? Não existe os espíritos que não são de luz, eles são pessoas que morreram, são obsessores, né? E eles sim é que praticam às vezes magia negra, eles que são pagos com prendas, com coisas assim, sabe, muito chulas, a ponto de fazer mal para outra pessoa. Então, tem essa questão também do preconceito dentro de algumas religiões ou fora dela, que as pessoas conhecem como macumba, né? E macumba, como eu já falei num outro vídeo meu, não é magia, não é nada magístico, e sim era um instrumento utilizado na África, e que foi utilizado esse nome para nomear algo que não é real. Que a magia, ela é feita até mesmo nos banhos que eu ensino aqui para vocês. As magias, elas acontecem até mesmo nas meditações que eu também ensino para vocês. Então, a magia, ela está presente na nossa vida 100% do dia. Às vezes, só o ponto de você estar pensando numa pessoa e querendo que essa pessoa, às vezes, te ligue, sabe? Aquela questão que às vezes a gente fala assim, olha, queria tanto que essa pessoa me ligasse, queria tanto que essa pessoa me mandasse uma mensagem. Se você fica focado na sua mente com esse pensamento, é muito provável que a pessoa te ligue e que a pessoa entre em contato e fala, nossa, eu não tirei você da cabeça, eu penso em você o tempo todo e olha aqui. E aí, muitas vezes, a gente acaba falando, olha, sabe que eu tava pensando em você também? Né? Ou então aquela sua amiga que te liga e fala, nossa, olha que coincidência. Não é coincidência, é porque existiu ali uma frequência de troca de energia de vocês duas, onde vocês acabaram trocando uma informação mediúnica ali, não é mediúnica, porque pode acontecer até sem o seu mentor, porque a diferença de uma informação mediúnica e de uma informação paranormal é que a questão paranormal você realiza através das suas energias sozinha. E a mediunidade você sempre está guiada de um guia. Então, essa questão de transmissão aí de pensamento, que as pessoas costumam falar que estavam pensando na outra, olha que coincidência, não é coincidência, isso é paranormalidade. Então, é algo que aconteceu, um fenômeno que acontece onde você manipula, às vezes, até o pensamento da pessoa que você quer que te ligue, que quer que te encontre. Então, isso é muito fácil para vocês praticarem, né? Não sendo antiético, mas só para vocês verem como funciona. Pratiquem um exemplo. Às vezes você está andando atrás de uma pessoa e você foca atrás da cabeça dela com o olho fixo e você fica falando, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para trás. Você pode ter certeza que essa pessoa vai olhar para trás e nem ele sabe o porquê que ele olhou. É você que está lançando uma energia de paranormalidade no chakra dele,
que é o chakra frontal, que ele também sai na nuca. Então, ele começa aqui na frente e ele expande para a parte de trás. E aí, quando você foca nesse chakra, a pessoa facilmente ela vai olhar para você e ela não sabe nem que foi você que fez isso. Então, existem alguns exercícios que a gente pode praticar também para a gente começar a observar os nossos poderes. Eu sempre falo que nós temos superpoderes, nós somos super-heróis, só que esses superpoderes, eles não foram ensinados e deveriam ter sido ensinados na escola. Eu até sou a favor, quem sabe, aí para uma nova era, as escolas terem estudos espirituais, mas não voltado para a religião, né? Porque isso já tem dentro de algumas escolas, mas sim voltado para o seu autodesenvolvimento, para o seu autoconhecimento. E isso não é realizado. E é algo muito bacana porque só facilita a nossa vida, né? Não nesse sentido que eu estava explicando agora, que é só um exercício para vocês entenderem o quanto você é poderoso, o quanto seu pensamento é poderoso, que na verdade não é um pensamento, você está ali vinculado àquela pessoa naquele momento que você está praticando aquele exercício, aquela atividade, e acaba acontecendo esse fenômeno que a pessoa olha para você. Ou então, às vezes, seu filho, por exemplo, né, que é muito comum, nossos filhos adolescentes que saem, e normalmente eles não respondem a gente rapidamente na mensagem, ou eles não nos atendem. E se você focar na sua cabeça para que ele entre em contato com você, que você precisa falar com ele, ele vai entrar em contato com você. Faça esse teste que vocês depois vêm aqui e colocam no comentário se deu certo, porque não tem erro. Essa pessoa ela vai entrar em contato com você porque você está ali entrando em conexão com o chakra mental dela, para que ela receba ali uma mensagem telepaticamente, e aí ela acaba entrando em contato com você, assim como acontece quando a gente pensa em ligar para alguém e acaba que essa pessoa liga para você primeiro. É porque você está mandando um recado para ela por telepatia, vocês transmitiram ali para ela a sua informação e ela captou e te ligou. Isso acontece também quando a gente dorme. É muito comum para as mães que têm mais ligação sensível com os filhos, a gente estar dormindo e de repente a gente ouve um grito ou um chamado do filho. E você acorda e fala, meu Deus, mas ele estava dormindo, o que está acontecendo? Ou às vezes seu filho não está nem em casa, de repente saiu. Com certeza ele está pensando em você naquele momento, ou vocês estão tendo alguma experiência paranormal fora do corpo, em alguma viagem astral, onde ele está ali te chamando, está tentando uma comunicação com você e automaticamente você ouve. E é normal a gente ouvir mesmo como se ele tivesse gritado ali no seu ouvido. Isso não acontece também só com os filhos. É mais fácil porque é uma ligação mais genuína das duas partes. Então é mais fácil acontecer esse tipo de paranormalidade, de fenômeno. Mas também pode acontecer com qualquer outra pessoa. De você ouvir te chamar e realmente é a voz de quem você conhece. E se é claro que existem também espíritos maldosos, né, espíritos ruins, que eles plasmam a voz perfeitamente daquela pessoa que você tem confiança. Existe isso daí também. Então, é por isso que é legal você saber dominar a espiritualidade, você entender a espiritualidade, porque você sabe quando é a coisa ruim e você sabe quando o negócio é bom. Então, assim, eu sei medir quando eu tô numa energia boa. Então, o que eu ouvi foi realmente uma telepatia ali entre a pessoa que eu gosto, que eu conheço. Ou não, foi uma interferência de um espírito obsessor que plasmou a voz dessa pessoa que você conhece. Eles não só plasmam a voz de quem conhece, como plasmam também a figura, a imagem de quem você conhece. A maneira que você vai conseguir distinguir se aquele espírito que está ali, por exemplo, num sonho para você, ele é real a pessoa que você tem como conhecida, ou se ele é um espírito obsessor que está plasmando a imagem daquela pessoa, é só você olhar dentro dos olhos dele e jogar o raio
verde, da verdade, de Xangô. Quando você induz a sua mente antes de dormir, olha, se eu for para algum local que não é bacana, que tenha influências aí negativas, me ajudem a identificar e lembrar o que eu devo fazer naquele momento para que eu possa ver se é um espírito plasmado ou se é realmente um espírito ali que eu estou encontrando, até meu próprio filho, meu marido, um amigo, que você pode também encontrar nas viagens astrais. Então, olha quanta coisa bacana que não é falado por aí e que a gente pode dominar, a gente pode realizar, sabe? Faz parte da nossa natureza, mas que não é ensinada e que é tão importante para facilitar da gente também se proteger de energias negativas, né? Então, fora isso, o que eu devo fazer para entender ali que eu estou incorporado, né? Você tem que primeiro, por exemplo, se você vai praticar a incorporação, onde você vai, você fala assim, eu vou fazer o exercício de incorporação. Ali você está consciente, você quer incorporar o seu guia, você tem que ter certeza que o ambiente que você vai trabalhar, que o ambiente que você vai fazer isso, ele é propício para isso. Ele não vai ali te dar brecha para você incorporar um obsessor, para você incorporar um espírito ruim, que vai te trazer muito malefícios, porque quando a gente incorpora, o que é muito comum em algumas religiões acontecer, e eu confesso para vocês que eu também já trabalhei dentro da Umbanda e que era muito comum a prática da gente falar assim, vamos fazer transporte, né? Muitos conhecem como transporte, que é você puxar a energia negativa que está com a outra pessoa ali que você está atendendo, normalmente é um espírito obsessor, e você puxa para o seu corpo, para ele se comunicar, para o outro guia tentar de alguma forma ali doutrinar ele, retirar ele do corpo da pessoa, encaminhar ele através de outros guias. E isso não é necessário, tá, gente? Depois de muito estudo que eu vi, assim, o mal que eu realizava, mas não mal pro outro, porque o outro ficava super bem, né? Porque eu tirava a quiumba dele, eu tirava a energia ruim dele, mas quem pode ficar muito mal é você. E não só no momento ali que você puxa aquela quiumba, que você puxa aquele obsessor. Porque você vai sentir muito mal, você vai sentir enjoo, você vai sentir vontade de vomitar. Às vezes termina o trabalho e você tá com dor de cabeça, você não tá bem, você não dorme bem. Depois você começa a ter até problemas aí de saúde, né? Então, é porque quando um obsessor, você dá passagem para um obsessor, você entrega o seu corpo ali para que ele acople ao seu corpo, eles formam como se fossem feridas nos nossos outros 3 corpos que nós possuímos. Então, eles formam ali feridas, e essas feridas, elas não são facilmente cicatrizadas. Tem feridas que nunca mais vai cicatrizar. Então, é como se a gente tivesse vários buracos na nossa aura. E quando a gente tem contato com pessoas negativas ou com ambientes negativos, se a gente tem esses buracos não cicatrizados causados por transporte que você fez, facilmente você vai conseguir ali ter um acesso de vampirismo novamente através daqueles buracos. Porque é como se fossem feridas que eles acabam entrando facilmente e sugando ali sua energia, onde tem muitas pessoas aí que trabalham na Umbanda, no Candomblé ou em outras religiões específicas que usam essa prática do transporte e que depois ficam doentes. Tem muitas pessoas que têm doenças aí pro resto da vida quando praticam isso muitas vezes e acabam ficando idoso e normalmente tem aí uma vida bem sofrida no final da vida por questões físicas, tudo causadas por esses acoplamentos de energias negativas que nessas religiões, infelizmente, eles não têm essa prática de ter o cuidado e nem sabem, né? Não tem esse conhecimento, não é nem por mal,
mas não tem esse conhecimento do mal que faz e que não é necessário essa prática para você tirar um obsessor. É muito mais fácil você tirar um obsessor pedindo ali um apoio do seu mentor e dos seus guias espirituais do que você transportar esse espírito para o seu corpo e tipo assim, olha como que realmente não faz sentido, né? O porquê transportar para o seu corpo um espírito que ele não é doutrinado, então você só está perdendo tempo de trazer ele para o seu corpo para tentar um bate-papo ali com ele, para ele entrar num acordo, como se você estivesse fazendo ali um acordo de elo para que ele siga o caminho dele, sendo que ele também tem o livre-arbítrio de aceitar naquele momento uma ajuda e que é tudo mentira. Normalmente eles mentem, falando que tudo bem, que vai seguir na ajuda, porque eles sabem que ali tem muitos espíritos de luz e que eles não conseguem confrontar com essa energia quando existem muitos ali reunidos com o intuito de tirar ele. Então ele acaba ali concordando só para deixar ele em paz e ele segue a vida dele. Só que depois, em algum momento que aquela pessoa teve uma fragilidade emocional, ele vai lá e acopla de novo na pessoa. Então, que benefício teve esse? Nenhum, porque ele saiu, teve todo o livre-arbítrio de voltar, porque a própria pessoa acabou atraindo ele novamente de alguma maneira. Normalmente é quando o nosso nível emocional cai por algum motivo, aí eles se acoplam novamente. E ainda você ficou sem a sua energia, teve ali a sua áurea toda furada, toda esburacada, e que dificilmente você vai ter essa áurea novamente cicatrizada, só se você realmente tiver aí uma equipe muito grande, muito evolutiva, para que eles façam esse trabalho de revitalização da sua áurea de forma que fica completamente perfeita, que normalmente não fica. É como se a gente tivesse a oportunidade de fazer um raio-x da nossa aura, que existe já nessa técnica, com certeza essas pessoas que fazem transporte viriam lá os buracos ou as marcas de cicatrizes, como se fosse mesmo um corpo físico nosso, todo esburacado, e essas marcas lá perfeitamente registradas nesse raio-x espiritual. Então, gente, vamos cuidar do ambiente primeiro, tanto da sua casa, quanto ver assim o local que você vai decidir praticar essa incorporação, porque tem muitos lugares que, mesmo dentro de religiões, mesmo dentro de centros que é muito obsediados, são lugares que o próprio ali comandante, né, o próprio chefe ali de gira, ele não tem o conhecimento para manter aquele ambiente numa vibração alta, onde ele não dá a brecha para que nenhum espírito negativo adentre ali, que possa aproveitar da sua incorporação para tirar a sua energia. Então, a primeira coisa é prestar muito atenção aonde vocês vão incorporar, aonde vocês vão realizar essa prática. Se for na sua casa, tenho vídeos aqui ensinando como limpar a casa. Então, limpe primeiro a sua casa energeticamente. Tenha certeza que sua casa está num ambiente propício para receber esses mentores. Assim como nossos parentes, os nossos familiares e nossos amigos, quando a gente limpa ali a casa, né, preparando para receber eles com muito carinho, ter aquela casa cheirosa, aquela casa aconchegante e transbordando energia ali de acolhimento, com eles é a mesma coisa. Então, limpa a sua casa, deixa bonitinha, deixa cheirosinha, para que eles venham de forma a ser recebidos mesmo como, sabe, pessoas especiais na sua vida. Então, quando você tem todo esse cuidado, é muito mais fácil vocês sentirem vibrações que antes vocês nunca, talvez nem tenham sentido aqui, talvez quem já teve uma oportunidade de incorporar dentro de um centro. Porque existem muitos centros que, ao invés de ser um local de muita luz, é um local de muita treva, de muita energia negativa, de muita intriga, de muita inveja, de muita competição. Então, tudo isso vai alimentando ali aquele ambiente com registros que são todos negativos e que vai, sim,
vai transportar para o seu corpo todas essas energias, e às vezes você vai para o centro bom e você volta péssimo. E você fala, caramba, fui trabalhar, fui fazer minha parte ali espiritual para ter todo um cuidado e parece que eu tô pior do que antes, né? Não aqui querendo tirar vocês dos locais onde vocês já trabalham, mas procuram ser mais seletivos, ver se realmente essa pessoa que tem esse centro, se ela tem todo um cuidado em relação aos seus médios, em relação às pessoas que ali frequentam, que não é só os médios, mas sim as pessoas que vão receber ajuda. E fora isso, né, como eu falo que eu não faço parte de nenhum tipo de religião, eu sou universalista, então eu sempre estou aqui incentivando as pessoas a realizarem práticas espirituais, a estudarem sobre a espiritualidade de forma mesmo fora de religiões, que não precisa seguir crenças, seguir dogmas, porque são coisas até que já estão muito ultrapassadas, né? Na época que a gente vive, não teria que existir certas regras que não faz mais parte da época para quando foi criada essas religiões. Algumas coisas que eles realizam, por exemplo, respeito aqui se existe alguma pessoa que já foi dessa religião ou mas, por exemplo, entregas de animais mortos, isso era realizado como práticas lá na África e tinha todo um intuito. Eles faziam isso para depois eles comerem os animais, né? E usavam até da desculpa da entrega para terem a oportunidade de comerem aquele alimento que não era dado para eles de forma fácil. Mas hoje não tem mais essa necessidade, né? Até porque nenhum mentor, nenhum guia, eles não precisam de nenhum tipo de entrega, eles não precisam de nenhum tipo de presente. Eles se doam pra gente realmente de forma muito limpa e que eles não precisam de nada em troca. Acho que a melhor troca que eles querem dessa pessoa é que essa pessoa aprenda e evolua e que segue por um caminho de luz, que ele fala, nossa, que bacana, valeu todo o meu trabalho. A pessoa entendeu, a pessoa está seguindo ali um caminho que é para a felicidade dela e é sobre isso, eles só querem que a gente seja feliz, eles não querem nada em troca. Então, estudar sobre assuntos de espiritualidade, eu também venho aqui trazer para vocês que é muito importante, até para que não cometer certos erros que eu já cometi quando eu estava dentro da Umbanda. Voltando a falar sempre que eu sou muito agradecida, que foi o meu primeiro contato com a Umbanda, aliás, foi o meu primeiro contato com incorporação, com os guias, né, assim, mais próximo mesmo, porque eu já cresci dentro da Umbanda, porque o meu pai era umbandista, então eu nasci dentro da Umbanda, mas chegou uma época que para mim não fazia mais sentido, porque eu não aceitava certas regras, eu achava que aquilo não fazia parte de mim, assim como, por exemplo, fumar, beber dentro da espiritualidade, eu acho que não tem conexão. Hoje eu entendo que não tem conexão, porque se é algo que te faz mal para uma pessoa física, né, para nós, o porquê que faria bem você utilizar desses artifícios, desses recursos para benefício de alguma coisa? Então, para mim não faz sentido e nunca fez. Só que eu não entendia, eu simplesmente seguia sem aceitar, mas eu seguia e hoje eu entendo e sei que não é necessário. Você pode muito bem transmutar energias, limpar energias ou transbordar energias para aquela pessoa que você está atendendo de forma muito mais simples, sem ter que ter, por exemplo, um cigarro ou algo específico em relação à bebida e cigarro. Então é algo que para mim não faz sentido dentro da espiritualidade. Se eles são guias e mentores tão evoluídos, não faz sentido eles fazerem uso disso, né? Que é algo que vai sim fazer mal para aquela pessoa que está usando. Tem pessoas até que falam, mas quando o guia vai embora ele leva tudo, ele leva toda a energia desse artifício que ele utilizou. Desculpa, mas eu não acredito, porque se ele utilizou do seu corpo físico, e como eu já expliquei,
o guia, ele não toma por conta o seu corpo 100%, ele só acopla, ele só encosta em você, ele só acopla o chakra dele no seu chakra e vai transportando ali para você tudo que ele precisa transportar, os aconselhamentos, os ensinamentos, as falas, os trejeitos. Então, para que faz parte, né? O que faria sentido utilizar desses artifícios e não deixar ali nada no seu corpo? Eu acho que, assim, para mim não faz sentido, mas se para vocês fazem, eu também respeito. Mas eu venho trazendo aqui dentro da minha visão, dentro do que eu estudei e do que faz parte da minha vida hoje. Eu também já fumei, eu também já bebi dentro da religião, né, seguindo ali os dogmas, as regras da casa, mas eu não concordava. E depois eu entendi o porquê que eu não concordava, né? Porque eu sempre achei na minha vida que tudo fazia parte de um todo. Eu gostava de gnomo, eu gostava de bruxa, eu gostava de anjo, eu gostava de guias, eu gostava de mentores. E para mim não tinha que existir uma regra dentro de uma religião que, por exemplo, você é isso, você não pode gostar disso. Você é isso, você não pode fazer isso. Então isso daí são regras que o homem coloca e para mim não faz sentido e nunca fazia, e nunca fez, nem quando eu estava dentro da religião. Por isso eu fui me afastando, buscando mais conhecimento, eu queria algo mais, sabe, palpável ali, de informação, que muitas informações eu não tinha dentro da Umbanda, e que depois eu consegui todas essas informações estudando, então eu venho falar para vocês que o estudo sobre a espiritualidade, estudar o ocultismo, estudar a espiritualidade universalista, que não é vinculada a nenhum tipo de religião, é algo que vai transbordar muitas informações que a gente não consegue dentro de alguns lugares, por falta de informações deles também, tá? Porque os guias, eles também passam por evolução, assim como nós. Então, às vezes, nem eles também não conhecem certas coisas, eles também estão passando por evolução. E conforme você vai buscando mais evolução, muda até a sua falange, muda até os guias e os mentores que trabalham com você. Ou os que trabalhavam com você, eles continuam aqueles que querem e aceitam evoluir como você, seguir a linha que você está seguindo, eles seguem com você, aprendendo junto e ainda mais, né? Porque o deles ainda é mais intenso quando eles falam, bom, ela está estudando, então eu também vou estudar por aqui. Então, eles acabam entrando ali no seu ritmo e você no ritmo dele. E para finalizar esse vídeo, espero que tenha ajudado vocês, que não existe, eu venho falar que assim, não existe uma regra, não existe, isso tá certo, isso tá errado dentro da incorporação, no sentido de, se eu não sinto isso é porque eu não tô incorporado. Não, eu acho que vai muito da sua intuição, vai muito de você ser ético e também você não querer ali fantasiar algo que não está acontecendo. Então, normalmente quando você está incorporado, você tem consciência, mas você não manipula, você só deixa fluir. Então, se seu corpo quer dançar, você dança. Se o seu guia quer gritar, você grita. Se o seu guia quer falar, fala, olha, fala isso, fala isso, fala isso. Normalmente é isso que acontece. Às vezes você nem quer falar, você fala, não, eu não vou falar isso para certa pessoa. Você fala isso, porque já aconteceu comigo até fora de centro. Às vezes eu não queria falar certa coisa para tal pessoa e ele fala, você vai falar porque eu tô pedindo, porque é algo necessário que aquela pessoa precisava ouvir. Então é muito forte. Quando você consegue essa conexão com o seu guia, é muito claro e muito forte. É claro que no começo a gente fica ali em dúvida, mas o conselho que eu dou para vocês é: siga o fluxo sem criar ansiedade. Não crie ansiedade, não tente segurar de repente algum movimento que ele queira fazer, porque eu acho que é o seu momento de conexão com ele, então também não faz sentido de repente ele querer dançar e você ficar segurando, ele falar, fala tal coisa e você não fala. Então, tipo assim, começa a seguir, se você realmente quer senti-lo, quer deixar fluir, quer, sabe, ter essa energia bacana do seu mentor e dos seus guias, deixa tudo acontecer naturalmente.
E não fique se punindo, tipo, ai, mas olha, fulano já tá muito mais desenvolvido. Fulano age desse jeito, eu não tô conseguindo. Não se compare, porque a comparação ela acaba bloqueando coisas simples, sinais simples que às vezes acontecem que você deixa passar porque você está mais preocupado se é você que está fazendo, se você está fazendo certo, se o outro está te observando, se as pessoas estão ali te julgando pelo que você está fazendo, se você está fazendo de forma feia, se você está fazendo de forma bonita. Então só deixa acontecer. Quando você se entrega de verdade, as pessoas que são mais controladoras, elas têm mais dificuldade, ela leva mais tempo para incorporar, ela vai levar mais tempo para receber uma mensagem do seu guia, ela vai levar mais tempo para ter todos os contatos bacanas que a gente tem com os nossos mentores e com nossos guias, porque é uma pessoa que gosta de controlar a situação. E é algo que a gente não pode controlar. Se a gente quer viver essa experiência, a gente não pode controlar, não precisa ter medo, porque você não vai morrer. É outro preconceito, né, que tem aí de pessoas que não têm conhecimento. Você não vai morrer, você não vai sair do seu corpo, eles não vão tirar você do seu corpo e de repente você não vai voltar mais. Não tem nada disso, gente. O perigoso é você... O que é perigoso é o que eu já falei, é você fazer transporte de guias, de espíritos ruins, e você não cuidar do ambiente que você vai incorporar. Mas como, por exemplo, Fernanda, eu encontrei um amigo na rua e comecei a falar com ele de uma forma muito filosófica, muito terapêutica, e eu notei que é algo ali, alguém estava me influenciando a fazer isso. Ok, né? Aí não tem como que eu vou cuidar daquele ambiente se foi algo necessário e que com certeza eles tiveram todo um cuidado ali para te proteger nesse sentido, no qual eles utilizaram de você para passar uma informação para uma pessoa que precisava. Então, quanto a isso não tem problema. Eu estou falando realmente de ambientes pesados, de brincadeiras, tipo, eu estou reunido com meus amigos, eu vou brincar de incorporar. Aí o bicho pega, porque você pode mexer com quem você não conhece e você pode puxar para você energias desconhecidas, muito maléficas, e que eles não vão embora facilmente, tá? Eles fingem também, então pode ser que você venha a ter aí muitos problemas depois disso, e a pessoa onde você fez esse trabalho também terá, porque você puxou energias que você não conhece, você desconhece como lidar com isso. Então a coisa é muito séria nesse sentido. Mas quando você é ético, você realmente está ali para querer o contato genuíno com o seu mentor e com os seus guias, tudo flui e as experiências são sensacionais. Então não existe regra, existem sensações sim. No começo, para quem controla, é mais difícil, mas você pode ter essas sensações até mesmo em meditações e relaxamentos. Então esse é um dos fatores que eu venho trazer para vocês no final desse vídeo. Façam muito relaxamentos, façam muitas meditações. Essa é a maneira mais rápida e mais fácil de vocês se conectarem com os guias de vocês e de vocês desenvolverem muito mais rápido todos os seus chakras, todas as suas paranormalidades e todos os fenômenos que vocês possam aí, os superpoderes que eu falei no início do vídeo, porque todos nós somos super-heróis. Então, ativem os superpoderes e mantenham um elo com os seus mentores e com os seus guias para não perder esse poder, porque você também perde. Quando eles notam que você não tá nem aí, que você leva tudo na brincadeira, que você não mantém essa conexão com eles durante a semana, né? Às vezes conversando mesmo como um amigo, tá indo trabalhar, olha, então, vamos conversando e começa a conversar sobre sua vida, agradecer sobre sua vida. Olha, agradeço por tudo que você está me fazendo passar, agradeço pelos ensinamentos. Olha, vamos bater um papo, eu quero que vocês me ajudem a ter mais facilidade de incorporação, que vocês me ajudem a ver vocês, a poder ver vocês através de sonhos, ou até pessoalmente, para quem não tem medo, e também não é motivo de ter medo.
e vocês vão ver que as coisas vão acontecendo, porque eles estão ali com você ouvindo. É claro que eles não estão ali bajulando a gente 24 horas, porque eles têm mais o que fazer também, né? Mas quando vocês entram em conexão e essa conexão vem do coração, nossa, é muito rápido. Às vezes, se um não está disponível, o outro, vem outro. E sempre eles vão te dar uma resposta, de alguma maneira. Então, notem os sinais. Começam a perceber os sinais em volta de vocês. Começam a perceber quando você conversa com alguém, se você está conversando normal ou se de repente você está agindo num vocabulário ali que nem é seu. Então, isso é muito bacana. E é isso, gente. Se fez sentido para vocês, eu peço a gentileza que curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que também está aí buscando mais informações sobre a incorporação e sobre a espiritualidade, ou às vezes tem um certo preconceito, medo de morrer, medo de espírito. A gente tem que ter medo do mal. E mesmo assim, quanto mais medo a gente tem do mal, mais ele vai ser atraído pelo seu medo. Então eu digo assim, o medo que eu falo é a gente evitar o mal, mas não ter medo. Porque o medo ele acaba atraindo tudo aquilo que a gente quer expelir, né? Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo para todos e até mais.